Imagine isto. Você está parado na frente dela, sem tocá-la, sem flertar, sem se esforçar demais, apenas conversando. E nesse espaço silencioso entre as palavras, há algo que ela sente, algo que ela não consegue explicar. A maioria dos homens nunca aprende porque uma mulher se apaixona pela voz de alguém, não pelo rosto, pelas palavras de alguém, não pela aparência, porque a atração não começa com a beleza, começa com a sensação de ser compreendida. E o elogio certo, dito da maneira certa, não apenas atinge o ego dela, ele penetra o coração dela. Bem-vindo à psicologia do desejo. Se você é novo por aqui, inscreva-se, pois o que você está prestes a aprender não são conselhos superficiais sobre relacionamentos. Trata-se de estratégia emocional, conexão psicológica e a arte sutil de fazer uma mulher sentir algo que ela não consegue ignorar. Eis a verdade. Toda mulher já ouviu 1 milhão de elogios vazios. Você é linda. Que sorriso lindo. Nossa, você está ótima. É só ruído, nada mais. Desaparece no instante em que é dito. Mas existem elogios, raros, que não desaparecem. Eles ficam com ela. Eles ecoam na mente dela horas depois. Fazem com que ela repita sua voz quando estiver sozinha, quando ninguém estiver olhando. E é aí que a atração nasce. Não no momento, mas no eco. Porque elogios verdadeiros não têm nada a ver com descrevê-la. Eles a fazem se sentir vista. Mulheres não se apaixonam por admiração. Mulheres se apaixonam por reconhecimento. Quando um homem percebe algo que ninguém mais percebe, ele cria uma porta de entrada para as emoções dela. E uma vez que você atravessa essa porta, ela não consegue mais te ver da mesma forma. Mas antes de dizer uma palavra, entenda isto. As mulheres são mestres do radar emocional. Elas sentem a intenção. Se você elogiar para impressioná-la, ela perceberá isso no seu tom de voz. Se você elogia para obter aprovação, ela sentirá isso na sua energia. Mas se você elogia porque genuinamente observou algo raro, algo real, algo quase oculto, é aí que a guarda dela baixa. Não porque ela queira, mas porque a mente dela perde a capacidade de se proteger da autenticidade. Então imagine que ela está falando, contando uma história sobre a vida dela, os sonhos dela, algo que lhe importa. A maioria dos homens olha fixamente para os lábios ou para o cabelo dela. Mas você escuta. Você observa como a voz dela suaviza quando ela se importa. Como os olhos dela brilham quando ela se lembra de algo bonito. Como ela ri, não porque algo é engraçado, mas porque ela está tentando esconder o quanto aquilo importa. E quando você fala, você não elogia o corpo dela. Você elogia a alma dela. Porque aqui está o segredo. Uma mulher não se apaixona pelo homem que diz que ela é bonita. Ela se apaixona pelo homem que a faz esquecer todas as vezes que duvidou de si mesma. E o primeiro elogio que faz isso é aquele que revela algo sobre ela que ela jamais esperaria que você notasse. Não beleza, não estilo, não aparência, mas presença, profundidade, coração. As mulheres estão cercadas por homens que só enxergam a superfície. O homem que vê além da superfície é aquele que ela não consegue tirar da cabeça. Então, antes de mergulharmos no primeiro elogio, lembre-se disso. Você não está tentando fazer com que ela goste de você. Você está proporcionando a ela uma experiência emocional. Você está lhe dando um sentimento que ela não esperava. E quando uma mulher sente algo poderoso na sua presença, ela busca a fonte desse sentimento, mesmo que não perceba que está fazendo isso. O primeiro elogio que faz uma mulher se apaixonar, às vezes sem nem mesmo perceber, é aquele que toca a sua identidade. Não a aparência dela, mas quem ela é. Porque toda mulher carrega duas versões de si mesma. A que o mundo vê e a que ela esconde. Quando um homem vê a versão oculta, ela se sente exposta, mas da maneira mais inebriante. Então imagine este momento. Ela está rindo, conversando, talvez contando uma história que ela não considera importante. E enquanto a maioria dos homens apenas ouve as palavras, você ouve o significado. Você diz a ela, sabe o que eu percebi? Você se importa. Mesmo quando não diz em voz alta, você sente as coisas profundamente.
Ela não espera isso. Não de você. Não de ninguém. Porque esse elogio não é sobre a aparência dela. É sobre o DNA emocional dela. Diz a ela que você vê a delicadeza que ela tenta esconder, a força que ela oculta por trás do sorriso, a sensibilidade que ela nem sempre admite. A maioria dos homens elogia o que é óbvio. Você elogia o que é invisível. E a parte mais louca? Ela vai repassar essa frase mais tarde. Ela vai deitar na cama e ouvi-la de novo, porque, no fundo, toda mulher quer ser compreendida mais do que admirada. Essa é a psicologia por trás disso. A atração humana é impulsionada pela validação emocional. Quando alguém reconhece a parte de nós que achamos que ninguém vê, essa pessoa ganha acesso à nossa confiança. E uma vez que a confiança se estabelece, a atração segue como uma sombra. E é aqui que a psicologia sombria entra em cena. Ela não vai apenas se sentir bem com o que você disse. Ela vai começar a notar a maneira como você a vê. Ela vai comparar a maneira como você a ouve com a maneira como os outros não a ouvem. A mente dela começará a fazer perguntas que ela não pode ignorar. Por que ele percebe essas coisas sobre mim? Como ele percebeu o que todos os outros não perceberam? Por que me sinto segura com ele e um pouco assustada ao mesmo tempo? Porque há poder em ser vista. E há perigo nisso também. Quando uma mulher se sente compreendida, ela se torna vulnerável. E a vulnerabilidade é a porta de entrada para o apego. Mas o segundo elogio é ainda mais forte, porque constrói algo mais profundo do que a emoção. Constrói admiração. Você diz a ela: gosto do seu jeito de pensar. Não é, você está certa. Não é, você é inteligente. Mas sim, a maneira como ela pensa. Essa frase é magnética. Diz a ela que a mente dela é atraente. A perspectiva dela importa. Os pensamentos dela têm valor. E no momento em que uma mulher se sente intelectualmente desejada, ela forma um vínculo que a atração física não consegue superar. Ela começará a pensar diferente perto de você, a falar diferente, a se abrir mais, porque você a fez se sentir poderosa, não pela aparência dela, mas pela maneira como ela vê o mundo. E aqui está a reviravolta psicológica. Quando uma mulher se sente admirada por sua inteligência, ela baixa a guarda. As mulheres estão acostumadas a serem desejadas por sua beleza. Elas não estão acostumadas a serem desejadas por sua mente. Quando um homem a escolhe por algo raro, não por algo que todo homem deseja, as emoções dela se conectam com intensidade. Você não é mais apenas um homem. Você se torna o homem que a conquista. Mas o terceiro elogio, esse não é sobre a mente dela ou suas emoções. Esse corta mais fundo. Esse toca uma parte dela sobre a qual nem ela fala. E é aí que a verdadeira conexão, aquela poderosa e inesquecível, começa. O terceiro elogio é o mais perigoso, o mais íntimo, e aquele que ela jamais esquecerá, mesmo que tente. Porque esse elogio não descreve a mente dela ou suas emoções. Ele descreve o impacto que ela causa. E é no impacto que o amor nasce. Você a olha, não de forma dramática, não em uma performance poética, mas em um momento tranquilo e sincero. E você diz: sabe o que é incrível? Você muda a energia de um ambiente sem nem tentar. Não é você é atraente. Não é você é charmosa. É algo mais profundo. Você não está falando sobre a aparência dela. Você está falando sobre o efeito que ela causa no mundo ao seu redor. A maioria das pessoas passa a vida se sentindo invisível, despercebida, substituível. Até mesmo mulheres bonitas sentem isso mais do que você imagina. Mas quando você diz a uma mulher que ela tem presença, algo muda dentro dela. Porque presença não pode ser fingida. Presença significa que ela importa. Presença significa que as pessoas a sentem, mesmo antes de a compreenderem. E de repente, ela não está pensando em como ela se parece. Ela está pensando em quem ela se torna quando está perto de você. Isso é psicologia. Quando você elogia o impacto de uma mulher, o cérebro dela associa esse impacto à sua voz, à sua presença, à sua percepção. E no momento em que sua voz se torna ligada à confiança dela, ela para de querer a atenção do mundo e começa a querer a sua. Mas é aqui que a psicologia obscura fica interessante.
As mulheres não se apaixonam por elogios. Elas se apaixonam pelo homem que os faz. Se o seu elogio parecer raro, inteligente e emocionalmente preciso, ela começa a sentir que você é raro, inteligente e emocionalmente preciso. E isso muda tudo. Ela começará a notar a maneira como você observa o mundo, a maneira como você fala, a maneira como você ouve. Ela começará a vê-lo por uma lente diferente. Não como um homem tentando impressioná-la, mas como um homem que a sente em um nível que ela não esperava. Porque o desejo mais profundo de uma mulher não é ser admirada, é ser compreendida. Uma mulher bonita ouve elogios todos os dias, mas uma mulher que se sente vista, ela nunca se esquece do homem que a viu. E aqui está a parte que a maioria dos homens nunca percebe. A verdadeira atração não começa quando ela sorri ao receber seu elogio. Começa quando ela pensa nisso mais tarde, quando ela está dirigindo para casa, quando ela está deitada na cama, quando ela está repetindo sua voz sem querer. A mente se apega ao que não consegue explicar. Quando ela não consegue entender como você notou algo nela que ninguém mais vê, ela começa a ansiar pela resposta. E a resposta é você. É assim que a conexão emocional se torna atração. É assim que a atração se torna desejo. E é assim que o desejo se torna algo mais forte. Algo que ela não pode controlar mesmo que queira. Mas há uma coisa que todo homem precisa entender. Esses elogios só funcionam se forem sinceros. Se você os disser sem emoção, eles não terão o mesmo efeito. Se você os disser para manipular, ela sentirá a mentira. Mas se você os disser com presença, atenção e sinceridade, você não apenas a impressionará, você a transformará. Porque o elogio mais poderoso é aquele que revela uma parte dela que ela não sabia que era visível. E quando uma mulher percebe que você consegue vê-la, ela também vai querer ver você. E se você pensar bem, a razão pela qual esses elogios funcionam não é porque são inteligentes, poéticos ou belamente formulados. É porque eles dizem a uma mulher algo que ela raramente ouve neste mundo. Eu te vejo. Não a maquiagem, não o sorriso, não a aparência, mas a verdade por trás dela. A maioria dos homens busca a atenção de uma mulher. Um homem raro conquista a confiança dela. E o mais raro de todos conquista um lugar em sua mente. Se você notar a presença dela, o impacto dela, a profundidade dela, a força dela, a delicadeza dela, ela vai sentir isso. E ela vai se lembrar disso. Porque as mulheres não se apaixonam por homens que querem seus corpos. Elas se apaixonam por homens que tocam suas emoções. Elogios que atingem a mente dela mudam seus pensamentos. Elogios que atingem o coração dela mudam seus sentimentos. Mas elogios que atingem a alma dela mudam para sempre a maneira como ela te vê. Se este vídeo te ajudou a entender a atração em um nível mais profundo, então não apenas assista e vá embora. Inscreva-se no Psychology of Desire, porque aqui você não aprende truques. Você aprende a ciência emocional da conexão humana. E o próximo vídeo pode ser aquele que mudará tudo para você. Então, mantenha-se curioso, mantenha-se paciente e lembre-se, as palavras certas não apenas a fazem sorrir, as palavras certas a fazem se apaixonar. Obrigado por assistir. Até a próxima.